Então, aí agora, assim, né, um pulo para o final do ano, já estamos aí em agosto, se bobear quase na metade do agosto, né, 11 de agosto, né? Aí eu gostaria de... Hoje é Dia do Estudante, 11 de agosto é considerado Dia do Estudante. Então, parabéns aí para todos nós, que nós somos eternos estudantes aí. Sempre estamos aprendendo aí durante a vida fora, aí, sempre, a vida toda, né, seja professor, seja, né? Então, assim, somos eternos estudantes. Estamos sempre aprendendo, aprendendo, aprendendo. Estudante não é aquele só de conteúdo, aprendendo química, física, matemática, não. No dia a dia, na cozinha, na rua, nas ações, estamos sempre aprendendo. Isso é estudante da vida, né? A vida é uma escola, vamos dizer assim, né? O tempo, até uma frase, a vida é escola, o tempo, o professor aí, né? Então, assim, parabéns novamente. E que, já que tem essas datas especiais aí, bom, no dia considerado 11 de agosto, dia de estudante, a gente fazer nossas reflexões, né, para exatamente aí aprender muito bonito. Quanto mais você aprende, mais você vai se tornando um ser mais evoluído, né, educado, participativo, assim, em termos de sociedade, né? Então é um dia aí de reflexão para todos nós. Sabemos a importância da escola, né? Tanto a escola formal como a escola que a gente estuda, no caso aí, a escola estadual, tal, a escola particular, e a escola da vida também, né? E, igual eu falo, estamos sempre aprendendo a vida toda, seja professor, mas a gente sabe uma parte. Então, e outra, sempre uma troca, reparou? Sempre uma troca de informações, ideias. O cara é bom lá no skate, o outro é bom no vôlei, o outro é bom no matemática, o outro é bom em química, física. Aí um vai ajudando o outro. Esse que é o importante do aprendizado, de um ajudar o outro. Nós estamos na vida aqui para isso. Certo? É a mensagem do dia aí. Tentarmos, cada um tem um dom e que utilize esse dom em prol da sociedade, aí, em prol dos colegas, em prol de todos aí, para tornar o mundo melhor, tá? Então, essa é a mensagem nossa aí, de felicidades para todos nós aí, né? E que possamos aproveitar o máximo possível, né, da escola, de tudo mais, que o tempo passa muito rápido, né? Você assusta, já está aí lá na frente, e sempre gera aquela saudade do passado. Isso aí é normal, às vezes, na saudade. Então, devemos sempre aproveitar o momento futuro, né? Tentar procurar, né, tentar tornar assim, ser mais... sempre procurar aprender, aprender sempre. Essa que é a ideia. Então, eu vou ler aqui quem está no chat com a gente, para registrar aqui, peraí. Uhum. Então, estamos aí, o Aleph, Ana Alves, Ana Araújo, Anderson Silva, Bruna Lopes, Bruno Guilherme, Camila, Carla Moreira, Christian, Darley, Gabriel Pereira, Gabriela Pereira, Gabriele Pena, Giovânia Moreira, Giovana Deusdete, Ellen, Juliana Jesus, Caroline, Carolyn Silva, Larissa, Laura, Ludmila, Maicon, Maria Castro, Mirelle, Natália Silva, Rafaela Mourão, Samuel, Simon. Certo? Então é o seguinte, nós estamos aí em vias do PET 3, volume 3, mas estamos ainda bem no início e vocês, né, todos estamos ainda, vamos dizer assim, bem no inicialmente, então, assim, pegando o embalo desse agosto. E ficou faltando, no nosso caso aí, né, o tempo passa tão rápido e o tempo é pouco, os conteúdos das semanas 4, 5 e 6, que é soluções e propriedades coligativas. Então, não poderia deixar passar batido, porque são dois temas super importantes aí, soluções e propriedades coligativas. Então, eu dedico, por exemplo, a aula de hoje e amanhã justamente para o assunto soluções, entendeu? Essa semana aí é um assunto super, hiper importante. Então, por isso que não vou deixar passar batido, não. Foi referente às semanas 4 e 5 do PET 2 aí, certo? É até que a gente, né, pega o embalo do PET 3 para a partir de semana que vem, por exemplo, aí, né? Certinho? Então, hoje vai ser dedicado a soluções, ok? E talvez um assunto que você, claro, vários já fizeram as atividades, aí é bom né, dar uma analisada aí na questão do que fez, do que não fez, alguma dúvida pode ir perguntando aí, debatendo, certo? Isso que é importante aí. Beleza? Então, vai ser dedicado às soluções essa semana aí. Nas últimas aulas, a gente trabalhou naquela plataforma Kahoot de perguntas e respostas. Então, daqui para frente, quem sabe, assim, a cada duas semanas, por exemplo, a gente separa alguns conteúdos de umas 2 semanas e depois vai fazendo tipo um ranking. A gente faz o resumo através daquele jogo, né? Da plataforma Kahoot. E vai somando um ranking até o final do ano.
Aí, para quem quiser participar e tudo, quem não quiser vai ficar só acompanhando mesmo, não tem problema, assim, é questão de querer ou não. Aí, quem quiser vai participando de um ranking até o final do ano, e no final do ano a gente passa uma premiação aí para vocês, alguma coisa assim. Pretendo fazer. Só para resumir a matéria em forma do jogo lá mesmo, daquela plataforma. Né? Uma ideia aí. Certo aí? E então, só um minutinho agora que eu vou assunto soluções aqui. Então tá o vídeo, peraí. Ver se vai abrir agora. Tem hora que é fácil abrir, tem hora que não. Peraí, tá aberto aqui. Acho que agora sim. Deixa eu confirmar aí. A tela aí, acho que beleza, né? Aqui, pelo que eu tô vendo. Você apareceu na tela aí. Vê se tá compartilhando aí. Então, se deu certinho? Sim. Beleza, né? Obrigado aí. Então, o assunto é soluções, igual eu falei, fez referente às semanas 4 e 5 do PET 2, né? Ficou faltando. Então, a gente não vai deixar passar batido, porque, igual eu falei, é um assunto super importante do dia a dia. E nós estamos envoltos aí através de inúmeras soluções. Acho que você já tem ideia do que é uma solução, né? Solução. Alguém poderia dar um exemplo de que é uma solução aí? Vocês lembram o que é via chat ou comentar o que é uma solução? Por exemplo, se alguém quiser dar opinião aí. Soro. Oi? Soro fisiológico. Isso, soro fisiológico, a solução. Mais alguma ideia, Samuel, beleza? O leite é uma solução? Isso, o leite. Aí, a Camila lembrou de uma situação que às vezes, igual tudo na vida, algumas coisas geram polêmicas. Então, o leite, ele e o sangue geram essa polêmica aí. Exatamente, você tocou num das substâncias que geram polêmica. O leite a olho nu, se a gente vê aquele branco lá, então, tipo, como se fosse uma fase só. Então, considera a mistura homogênea. Mas se você colocar o leite no microscópio, por exemplo, aí dá para ver a gordura, e aí dá para ver outras situações, aí ele é classificado como mistura heterogênea, que já não é uma solução. Então é leite e o Um sangue. leite também, mas sem Nada. muita Oi? industrialização, né? Também. O leite a olho nu, quando você bate o olho, ele é homogêneo, a gente vai ver aquele branco lá. Se levar ele para um microscópio, aí você começa a analisar lá a gordura dele, assim, passa de ser só o branco, você avista outras situações. Aí já é mistura heterogênea, porque dá para ver mais de uma fase, certo? E o Mas com leite sangue da também. roça, um leite da roça mesmo, assim você vê a gordura mesmo, olho nu mesmo. Então, pois é. Eu falei o leite, às vezes a gente está acostumado, bem lembrado de Samuel, que a gente está lembrado no dia a dia aí, de supermercado e tudo, aquele né, leite mais aguado, ou se não, leite aí de pacote e tal. Mas igual você comentou, quando você pega lá o leite da roça lá, e você já vê aquelas bolinhas amarelas lá e tudo, considera essa mistura heterogênea, certo? Então, bem lembrado aí. Então, só porque o leite gera essa polêmica aí. Né? Então, considera-se mais como heterogênea. Então, bom exemplo que a Camila deu e o Samuel completou aí. Tá? Então, leite a olho nu. Então, se caísse numa questão, por exemplo, de um concurso, teria que te falar se é olho nu ou se não é. Para vocês falar se é homogêneo ou heterogêneo. Né? E o sangue, mesmo sentido. Sangue a olho nu, aquele vermelhão, tá? Mas quando leva lá para o microscópio, tem lá os glóbulos brancos, os glóbulos, as hemácias, né? Glóbulos vermelhos. Então, já é classificado como heterogêneo. Então, é leite e sangue que gera essa polêmica aí. Tá? Então, solução, na verdade. Então, você deu exemplo do soro. Soro tem o soro comum e o soro de hospital. Sabe dar a diferença aí do soro? Qual é a diferença do soro comum para o soro do hospital aí? O que um tem que o outro não tem? O soro comum, o caseiro aí, tem água, sal e açúcar. Né? Água, sal e açúcar. Já o soro de hospital, repara lá que é só água e sal, né? A 0,9%. Água e sal. Então a diferença é essa: o caseiro tem água, sal e açúcar, certo? Mas então, podemos chamar de solução a mistura homogênea, ou seja, quando um
composto solubiliza no outro, forma uma solução. Então, água e sal, água e açúcar, água e álcool, água e acetona, né? E quando não solubiliza, tipo óleo na água, o óleo ele não solubiliza na água, então a mistura, dá para ver a água, dá para ver o óleo, então a mistura é heterogênea, não é a solução. Água e areia, areia também não solubiliza na água, então não é solução. Então só é solução quando um composto solubiliza no outro. E os mais tradicionais, sabe, água, sal, água e açúcar, né? Mas a gente vai ver também que não existe só solução líquida, não, existe solução sólida, existe solução gasosa. Então, a solução é uma mistura de duas ou mais substâncias que não se distinguem as partes misturadas, né? Ou seja, mistura homogênea. Né? Já deram exemplo aí. Outra parte importante dentro da solução é distinguir uma parte que tem mais e uma parte que tem menos. A parte que tem mais é chamada de solvente, a parte que tem menos é chamada de soluto. Então, eu já vou falar que a água é solvente universal, porque ela consegue dissolver uma infinidade de substâncias. Então, guarda aí que são dois nomes que sempre aparecem aí, solvente e soluto. Solvente quando tem maior quantidade e soluto quando tem menor quantidade, né? Geralmente, numa solução de água e sal, o que tem maior quantidade é a água, então a água é o solvente. O que tem menor quantidade é o sal, então ele é o soluto, certo? E não precisa de ter um soluto só não, pode ter um solvente e vários solutos, é assim. Então a parte que tem maior quantidade é solvente, a parte que tem menor quantidade é soluto, né, dentro de uma solução. Então deixa eu ver mais o que é importante aqui. No dia a dia, né, a gente depara com vários tipos de soluções aí, por isso que é a importância de estudar um capítulo destinado só ao estudo das soluções. Tem soluções ácidas, soluções alcalinas, soluções neutras. Então vamos supor um refrigerante, Coca-Cola, por exemplo, é uma solução ácida aí, né? Os produtos de limpeza, Ajax, Fúria, Brava, etc. aí são soluções básicas, né, alcalinas. Então os produtos de limpeza são exemplos de compostos básicos aí, né? E existe também solução neutra, né? Só para dizer que solução não é só precisa ser só líquido, não. Tem solução gasosa e solução sólida, né? Aí algum exemplo aqui. Eu vi aqui outros exemplos de soluções. Café com leite, por exemplo, é uma solução também, né? Bem do dia a dia aí. O ar atmosférico. O ar atmosférico, o nosso ar, aí não tem um tipo de gás só, tem um monte de gás. Né? Tem gás carbônico, monóxido de carbono, oxigênio, nitrogênio, porém a gente não vê separado. A gente não vê separado o oxigênio, não vê separado o nitrogênio, nem nada. Então, é considerado uma solução. Então, o ar atmosférico é uma solução gasosa aí, certo? Então, se eu falar água e álcool, é uma solução líquida. O ar atmosférico é uma solução gasosa, né? E, como exemplo aí, na atmosfera, o gás tem maior quantidade, é o nitrogênio, 78%, o oxigênio, 21%, né? Então, os gases têm maior quantidade na atmosfera da Terra, é nitrogênio e oxigênio, né? E o nitrogênio tem mais ainda, 78%. Né? Muitos se confundem e acham que é oxigênio, mas é porque o nitrogênio está mais na alta atmosfera, né? E 99% então é nitrogênio e oxigênio. Os outros 1% são os outros gases. Aí é gases de indústrias, os gases poluentes aí, gases em gerais. O gás carbônico, monóxido de carbono, né? Às vezes a gente faz a pergunta aí, qual gás tem maior quantidade na atmosfera? Ou um dos gases tem maior quantidade? Muita gente fala gás carbônico, mas o gás carbônico ainda é 0,0 alguma coisa. Mas parece pouco, mas não é não, né? Então, só para te dizer, então, o ar atmosférico tem vários gases, como a gente não vê os gases separadamente, é considerado uma solução, uma mistura homogênea, certo? Assim como a água do mar também é uma solução, água e uma variedade de sais, né? Então, são alguns exemplos de soluções aí. Deixa eu ver mais os detalhes aqui. Outra ideia de estudo aí é nessa questão de solubilidade de soluto aí. A gente, né, acredito que a maioria já fez, por exemplo, um tipo de suco em casa, aí de repente, na hora que você vai olhar, está lá açúcar depositado no fundo do recipiente. Então, o que acontece? A gente sabe que a água, ela dissolve o açúcar, mas só até uma quantidade, até um ponto, né? Até um limite, chamado ponto de saturação. Quando ultrapassa esse ponto de saturação aí vamos supor, a água não consegue mais dissolver o açúcar, né? Por isso que ele vai para o fundo, significa que você colocou mais açúcar do que o precisava.
Por isso que ele deposita no fundo do recipiente aí. Então, é um detalhe importante saber que é chamado de ponto de saturação, ou coeficiente de solubilidade. É a capacidade de um composto dissolver o outro. Então, a gente sabe que a água dissolve o sal, mas só que até uma certa quantidade, né? A partir de determinada quantidade, não dissolve mais. Esse limite aí é chamado de ponto de saturação. Cada substância tem um valor dentro disso aí. Aí, o que acontece? A gente vai dar exemplos agora aí, então por isso que né, tem o chamado, para distinguir os tipos de soluções. Como é que são os tipos de soluções aí? A solução pode ser saturada, insaturada ou supersaturada, né? E viu, são exemplos aqui, só um minutinho aqui. Tá. Então a solução pode ser insaturada, saturada ou supersaturada. Então, um exemplo clássico do dia a dia, 100 gramas de água consegue dissolver 36 gramas de sal. Então, esse é o chamado ponto de saturação. Então, se você estiver fazendo uma solução de água e sal aí, com 100 gramas de água, ela vai conseguir dissolver 36 gramas. Se você adicionar um valor abaixo de 36 gramas, aí a solução é insaturada, chamada de insaturada. Se você adicionar exatamente 36 gramas, é chamada de solução saturada. E qualquer valor acima de 36 gramas, solução supersaturada, ou saturada de corpo de fundo. Então, as soluções podem ser insaturadas, saturadas ou supersaturadas. Isso aí acontece muito, então, no preparo de alguma solução, aí para saber exatamente o limite que a pessoa pode colocar ou não. Porque, igual eu falo, um exemplo clássico do dia a dia, quando você vai preparar em casa aí, seja um Toddy, seja um próprio suco mesmo, aí quando você coloca lá igual eu volto a dizer, no suco, no açúcar, ela vai para o fundo do recipiente. Ou seja, você colocou o excesso aí. Quando você vai fazer um Toddy aí, o Nescau, de repente você coloca, tem lá o pó, uma parte do pó que não dissolveu. Então, significa que você colocou acima do limite também, que possa ser dissolvido. Tá? Então, só para ilustrar isso aí, um exemplo clássico que é dado aí do ponto de saturação do sal na água. Né? 100 gramas de água consegue dissolver 36 gramas de sal. Então, se eu adicionar, por exemplo, igual está aí, ó, 30 gramas de sal, então está abaixo de 36. Então, a solução é chamada de insaturada. Se eu adicionar 36 gramas do sal na água, em 100 gramas, é chamada de solução saturada. Se eu adicionar 38 gramas já ultrapassou 36 gramas. Então, é super saturada. Tá? Só para... esses são termos que aparecem muito também quando se trata do capítulo de soluções, saber que a solução pode ser insaturada, saturada ou supersaturada. Aí tem que guardar, por exemplo, esses valores de ponto de saturação. Não, esse é valor tabelado e dado. Os mais tradicionais dados são do sal e do açúcar na água, né? Então é só para saber isso aí. Então, voltando a dizer, o ponto de saturação do sal na água é 36 gramas para 100 gramas, certo? Outros termos muito falados aí é o termo diluído e o termo concentrado. Quando fala que uma coisa está diluída, ela está o quê? Mais fraquinha. Quando fala que a solução está concentrada, é uma solução forte. Né? Então, uma água muito doce, água e açúcar, água assim ficou muito adoçada, significa que está concentrada. Agora, se você faz uma solução de água e açúcar, está fraquinho, então a solução está diluída. Então, o termo diluído para mais fraco e concentrado para mais forte, certo? Então, são termos que aparecem bem aí também. Temos diluído e concentrado. Então, em forma de gráfico, costuma aparecer muitos exercícios relacionados a esses tipos de soluções aí, né? Então, no gráfico vai dar uma curva de saturação de algum soluto. Então, o ponto nessa curva aí é chamado de ponto de saturação ou solução saturada, né? Então, a gente falou, qualquer valor abaixo da curva, que é a saturação, é insaturado. Qualquer valor acima é supersaturado aí. Espera só um minutinho aqui. Tá? Então, exemplos aqui. Então, esse exercício, geralmente, ele é dado em gráficos, ou se não, geralmente mesmo em alguma tabela para a gente analisar aí. Então, como exemplo de solubilidade aí, do NaNO3 na água, né? O nitrato de sódio na água. Então, tem a curva e tem os pontos aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 pontos aí a saber. Se fosse classificar que a solução é saturada, insaturada ou supersaturada. Então, tem a curva de saturação do nitrato de sódio na água. Então, nós estamos vendo aí que os pontos 5 e 6, né?
que é o V e o V, 5 e 6, tem algarismo romano, eles estão o quê? Abaixo da curva. Então, é solução insaturada. Ele forma solução insaturada do nitrato de sódio na água. Os pontos 2 e 4 eles estão na curva. Então, é solução saturada. Os pontos 1 e 3 estão acima da curva. Ou seja, solução supersaturada. É só para dizer aí, quando aparecer os termos insaturado, saturado ou supersaturado, você sabe aí. Então, em gráficos, tem a curva de saturação, né? Então, na curva, está lá os pontos 2 e 4. Então, se fosse classificar, soluções 2 e 4 seriam soluções saturadas. 5 e 6 está abaixo da curva, ou seja, insaturada. E 1 e 3 está acima da curva, que é supersaturada. Ao lado também a quantidade de sal na água, já é uma tabelinha aí, igual eu estava comentando, né? A gente comentou que a saturação do sal na água é 36 gramas para 100 gramas de água, né? Então, a gente deu um exemplo aí, ó. Então, a gente sabe que a saturação é 36 gramas para 100. 10 gramas está abaixo de 36, então é solução insaturada. 20 gramas, o segundo exemplo, está abaixo de 36, então é solução insaturada. 30 gramas está abaixo de 36, então é solução insaturada. Aí depois tem 36 gramas, né? Está igual lá o ponto de saturação, 36 gramas, então é solução saturada. Aí depois tem outro exemplo, 40 gramas já ultrapassa 36, então é solução supersaturada. E tem 50 gramas que também ultrapassa 36, supersaturada. Beleza? Então, se perguntar como classificam as soluções? Insaturada, saturada e supersaturada. E soluções são as misturas homogêneas, certo? Aí, para esse tipo de cálculos de soluções, tem duas fórmulas só importantes. São os dois tipos de concentrações mais utilizados aí no cotidiano, né? Qual a importância de estudar soluções também? Porque ela abarca o cotidiano, né? Tem dois tipos de concentrações principais. Tem a concentração comum e a concentração a molaridade, que é mol por litro. Então, a concentração que nós usamos no dia a dia aí é a chamada concentração comum. Por exemplo, quando você vai tomar um medicamento, paracetamol de 750 miligramas. Então, isso aí é um tipo de concentração comum. Quando você vai comprar aí no supermercado lá um pacote lá de 200 gramas para fazer 1,5 litro, vamos supor. Então, isso também é um tipo de concentração utilizado, porque você vai comprar seja um pacote para fazer um suco lá, por exemplo, às vezes tem lá 200 gramas, fazem 2 litros. Então, ou seja, sempre gramas por litro aí a concentração do nosso dia a dia. Então, as mais utilizadas para fazer esses produtos que a gente compra no supermercado aí, em forma de pó, principalmente, o achocolatado, por exemplo, você compra em pó, tem lá no rótulo lá, né, que o pacote de tantos gramas, aí tem a receita para você fazer, para ficar assim mais, né, vamos dizer assim, saboroso. Cada um gosta de um tipo de, ou mais concentrado ou menos concentrado, mas tem uma solução assim, que não limite, né, vamos dizer assim, do tanto que você tem que colocar para ficar o produto saboroso, né? Então, essa é a concentração comum, tá? E de medicamento também. Pode ver que tem medicamento aí de 10 miligramas, 50 miligramas, 100 miligramas. Isso aí também é relacionado à concentração comum, aí, né? Concentrações diferentes. E a equação, né, a relação é massa pelo volume, né? Geralmente é um tanto de massa, ou gramas ou miligramas, relacionado a algum tipo de volume. E a outra tipo de concentração, talvez uns ainda não sabia da existência, ou não, porque ela é menos utilizada no cotidiano, mas ela é utilizada em laboratório, para quem trabalha em laboratório, ou porventura um dia entrar em laboratório, ou, né, ou for trabalhar, é a concentração mol por litro, que é a molaridade, certo? Então, pode ver que os exercícios aí exigiram muito cálculos relacionados a mol por litro. Essa é a concentração de laboratório mesmo. Então, quando a pessoa entra no laboratório e vê um vidro de ácido sulfúrico, por exemplo, então a gente tem que saber com o que ele está lidando, né? Porque tem ácido mais fraco, ácido mais forte, né? Tem produto mais fraco, produto mais forte, para saber se você pode manusear, a maneira que você pode manusear ele. Você pode manusear mais facilmente, com luva, sem luva, vamos dizer assim, né? Então, para saber exatamente se o composto é mais forte ou mais fraco, a concentração do laboratório é dada em mol por litro. Então, se você vai ver uma garrafa de ácido, por exemplo, vai estar lá assim, ácido sulfúrico 4 mol por litro, ácido sulfúrico 6 mol por litro. Então, quanto maior a molaridade, mais forte ele é. Porque, às vezes,
Por exemplo, o ácido clorídrico. O ácido clorídrico ele tem no organismo nosso uma certa concentração, mas tem também aquele ácido clorídrico fumegante que você, quando abre o vidro, não sei se já repararam assim, determinados compostos, você abre o vidro, por exemplo, sai aquela fumaça, aquele fumegante, né? Então, ou seja, é um composto muito forte. Aí não dá para manusear. Quanto mais forte for, mais complicado é de manusear. Corre o risco aí de cair na pele e alergias, etc. Então, só para dizer, quando fala essa concentração mol por litro, molaridade é concentração de laboratório, para determinar se um composto é mais forte ou mais fraco, né? Então tem lá, o fraquinho é ácido clorídrico 1 mol por litro, mas tem lá os 5 mol por litro, é isso, tá? Então concentração comum, essa do dia a dia, que é muito utilizada aí para, igual eu falei, para sucos, medicamentos, todos os produtos que a gente compra aí no supermercado, geralmente tem a receita para fazer e não é de qualquer maneira, né? Você vai ter que colocar uma quantidade em determinado tipo de quantidade de água. Essa é a concentração nossa do dia a dia aí, né? Aí você fala assim, você está muito forte, tem que ficar mais fraco, né? Assim que fala muito, em cozinha, por exemplo. Então, isso aí é a concentração comum do dia a dia. E essa mol por litro, só quem pisa na escola que começa a perceber e saber que existe, porque já é a concentração mais técnica científica, a concentração de laboratório, essa molaridade aí, mol por litro. Então, as equações estão aí, né? Concentração é massa pelo volume, concentração comum, então os cálculos são bem mais fáceis. E a molaridade tem essa equação aí, mas geralmente os exercícios são resolvidos por regra de três, não precisa de utilizar propriamente a equação, não, mas é só para saber que existe, né? As equações aí. Concentração comum do dia a dia, massa por volume, muito simples, te dá uma quantidade de massa e volume, precisa você dividir, por exemplo, né? E a da molaridade é de acordo com você acha o número de mols relacionado com o tipo de volume, que ela é bem feita, geralmente feita com regra de três, ao invés de usar a equação. Então, os dois tipos principais de concentrações é a concentração comum e a concentração molar, né? Ou mol por litro. Certo aí? Então, agora, os tipos de exercícios aí, mas a gente vai... Caio Rodrigues falou, caiu. Beleza. A gente vai fazer as atividades do PET lá, então. Então, aqui é o seguinte. O que você tem que saber de soluções. Então, solução. Pera só um minutinho aqui. Solução. É uma mistura homogênea. E quais as principais soluções é bom saber, que eu já, quando eu deparo com exercício de concursos, etc., aí, ou pelo menos a noção do capítulo de solução. É água e sal, água e açúcar, né? O soro, igual chegaram a comentar aí, o Samuel comentou, soro, o leite a olho nu, né? Então, são essas principais soluções do dia a dia aí. Mas existe solução sólida, líquido, gasosa. O ar atmosférico, a solução gasosa, né? Que são vários gases e a gente não consegue vê-los separadamente, ou seja, forma uma solução. Agora, se eu falar água e óleo, o óleo não solubiliza na água, então não é solução. Tudo que não solubiliza não é considerado solução. Aí, se eu perguntar também, soluto e solvente. Então, dentro de uma solução, o que tem maior quantidade é chamado de solvente, o que tem menor quantidade é chamado de soluto. Então, é guardar os termos solvente e soluto. Solvente, maior quantidade, soluto, menor quantidade. A água é considerada solvente universal, né? Os termos diluído e concentrado também, quando está muito forte a solução, é chamada de solução concentrada. Quando está muito fraca, é chamada de solução diluída. Então, esses termos aparecem muito aí, diluído e concentrado. Diluído para fraco, concentrado para forte. Certo aí? E os tipos de soluções. Então, a solução ela pode ser solução insaturada, solução saturada e solução supersaturada, ou saturada com corpo de fundo. Então, um exemplo clássico do dia a dia, igual estava comentando aí, quando você vai preparar uma solução, né, seja de chocolatado, seja de suco ou alguma outra coisa na nossa cozinha aí, e de repente, quando o que você adiciona ultrapassa o limite lá, que a água pode dissolver, né, igual o açúcar no fundo do copo, assim vai, o sal no fundo. Então, é por isso que existe esse capítulo que chama de solubilidade, né? Então, que cada composto tem um limite. Os mais tradicionais aí que a gente trabalha é sal e açúcar, né? A gente estabeleceu aí que 100 gramas de água consegue dissolver 36 gramas de sal. É o ponto de saturação do sal na água. Então, só para saber que existe esse lance. Quando fala ponto de saturação e coeficiente de solubilidade, é isso aí, né? Basicamente, a ideia principal de solução é essa. E os principais tipos de concentrações, concentração comum, que é do dia a dia, que a gente vai fazer de medicamento, de suco, etc., e a solução de laboratório, que é chamada mol por litro. Esses detalhezinhos aí, né? Então,
Só um minutinho agora aqui. Só um minuto. Por isso vai abrir aqui. Acho que vai agora aí. Então a gente vai. Vocês que já fizeram as atividades, é só para trabalhar junto com a gente aí. Então, recordando ali, né? Soluções. Beleza aí na tela, né? Apareceu direitinho aí, né? Sim. Beleza, né? Então, as soluções, igual eu falei, solvente tem maior quantidade, soluto tem menor. Então, guardar esses termos aí. Né? Deixa eu ver mais o que a gente comentou aqui. Diluição e concentração, a gente comentou. Diluído quando a solução está mais fraca, concentrada, né, quando a solução está mais forte. Temos diluído e concentrado. Diluído para fraco, concentrado para forte. Né? Aí, essa atividade aqui correspondeu, né, a semana 4 do PET 2 aí. Né? A semana 4 do PET 2, quando começou a tratar o assunto soluções aí. Então, praticamente com essa teoria principal aí, dá para, né, detonar os exercícios aí. Certo? Então, foi a ideia principal de soluções. Da semana 4, PET 2. Aí quem veio ajudando aí, lembra de o que fez, o que não fez. Atividade 1, identifica as questões falsas, explica o que está errado na afirmativa. Aí o V ou F, né? Então, no número 1, aí está falando assim, um latão é uma mistura de cobre e zinco e é uma solução sólida. E aí, V ou F aí? O latão é uma mistura de cobre. O latão é uma mistura de cobre e zinco é uma solução sólida. É o seguinte, porque existe solução sólida, líquida ou gasosa, né? Então, a gente deu um exemplo aí de solução líquida, água e álcool, por exemplo. Solução gasosa, o ar atmosférico. O latão, ele é formado de dois metais, né? Cobre e zinco, e é considerado uma solução sólida, né? Na verdade, é como se fosse um composto em si. É formado de dois metais, cobre e zinco. Então, posso considerar como solução sólida aí, certo? Porque não dá para ver o cobre e zinco separado no latão, como se fosse isso. Então, é considerado como verdade aí. O número 1 é V aí, tá? Porque não dá para ver o cobre e o zinco separadamente, dentro do latão aí. Então, por isso que é V. Viu, Gabriela aí? O 2. Soluções saturadas apresentam soluto em quantidade menor do que o limite estabelecido pelo coeficiente. E essa aí? Soluções saturadas apresentam soluto em quantidade menor do que o limite. Verdade, V ou F aí? V. A gente comentou que existe solução insaturada, saturada ou supersaturada, não é isso? A gente comentou assim, que a insaturada, que a quantidade era menor, tá lembrado? Se tivesse 36 gramas de sal, se tivesse tudo abaixo de 36 gramas, seria insaturada. Então, quando eu falar solução saturada, é porque é no limite. Ela é quantidade igual ao coeficiente de solubilidade. Tá? Verdade, agora eu lembrei. Porque quando a solução saturada precisa ser soluta em quantidade menor, se fosse menor, seria insaturada. Aí a solução saturada, o nome já fala, saturada é no limite. Por isso que essa aí é falsa. Tá? Então, a solução saturada seria em quantidade o quê? Igual, né? Menor seria insaturada. Então, por isso que essa aí é F. O 3 aí, a variação da pressão e temperatura não altera a solubilidade dos gases, dos líquidos. E essa aí? A variação de pressão e temperatura não altera a solubilidade dos gases, dos líquidos. V ou F aí? A variação da pressão e temperatura não altera a solubilidade. Acho que vocês sabem, mas na verdade, às vezes, não. A você coloquei F. Isso. Um exemplo disso aí, por exemplo, o refrigerante. Se você fala assim, coloca na geladeira para não perder o gás, né? Assim que fala? Por quê? Tem a ver com temperatura, né? Então, quanto menor a temperatura, o gás fica mais o quê? Preso no líquido, né? Então, a temperatura influi, sim, na solubilidade dos gases. Tanto que a gente sabe que os refrigerantes, essas bebidas gasosas aí,
as indústrias, elas para injetar os gases neles lá no refrigerante, tem que colocar a baixa temperatura. Leva para um recipiente, coloca bem abaixo a temperatura, aí que vai injetando o gás no líquido lá, né? Então depende muito da temperatura aí. E como é que chama o gás dos refrigerantes aí, das bebidas gasosas? O gás da água mineral, o gás do refrigerante? Qual o gás que é? É o gás? Alguém sabe Carbono? aí? Metano? É isso mesmo. Gás carbônico, né? Então a gente sabe que a Coca-Cola tem gás, a Fanta tem gás, a água mineral tem gás, é o gás carbônico. Então o gás das bebidas é o gás carbônico. Então, ó, lembra aí que pressão e temperatura sempre influem em reações químicas. Então, a variação da pressão e temperatura, ela está falando aqui que não altera. Mentira, né? Que ela altera. Então, é F também. E o último está falando que o álcool é apolar e por isso não se mistura na água, por exemplo. V ou F? F. É F, porque o álcool mistura na água, né? Forma solução, né? Então, 4 também aí é F também. Né? Falso também. Porque o álcool a gente sabe que mistura na água aí. Então, ficou o primeiro V é verdade, né? O latão é uma mistura de cobre e zinco. É uma solução sólida, é considerada solução porque não dá para ver o cobre e o zinco separadamente. Então, por isso que pode ser considerada uma solução. A gente viu que as soluções saturadas apresentam o soluto em quantidade menor. Mentira. Soluções saturadas é quantidade igual. Quando a solução está saturada, está no limite. Então, por isso que é falso. Depois o 3 aí falou que a variação de pressão e temperatura não altera a solubilidade dos gases. Altera sim. Um exemplo aí, é igual a gente fala do refrigerante, que tem que colocar na geladeira para não perder o gás. Então, significa que a temperatura tem a ver, sim, altera, sim. Né? E sempre lembrar que pressão e temperatura, elas sempre influenciam nas reações químicas aí, sempre alteram as reações químicas. Se a pressão está maior, a reação vai ser de um jeito. Se a temperatura está maior, vai ser de outro jeito. Principalmente temperatura. Sempre, né, de acordo com a temperatura, tudo varia, né? Praticamente, né? Sempre tem tendência a variar a reação química com a temperatura. Lembra disso aí, fatores pressão e temperatura. E, não é, e a última aí, no 4, está falando que o álcool não se mistura na água. Mistura sim. A gente sabe que água e álcool formam uma mistura homogênea. Então ficou aí na atividade 1, VFFF. Né? Na atividade 2 aí, ela é bem importante, porque ela é bem do cotidiano aí. Quando a gente vai comprar um produto aí e tal, às vezes tem escrito na embalagem lá, né? Então está dizendo assim, analisando as embalagens dos produtos de limpeza, verificamos que alguns possuem, né, umas embalagens transparentes, outras foscas. Tem até medicamento também, tem medicamento que é guardado em frasco escuro. Vocês já viram aí? Tem remédio que é guardado em frasco escuro. Não pode ser guardado em qualquer lugar, não. Então, ó, geralmente tem um letreiro assim: para a conservação da qualidade do produto, mantenha o frasco fechado em local protegido do sol e do calor. Então, isso aí, constantemente a gente vê certos determinados produtos aí, ou para não dizer a maioria deles, né, tem que ser conservado e guardado em local assim, arejado e tudo mais, protegido do sol e do calor, porque senão pode danificar o produto lá. Não sei se estão lembrados aí qual item vocês marcaram aí, mas o porquê que o sol e o calor, o que ele pode fazer com o produto lá? Que tem que ter cuidado com isso. Principalmente os medicamentos, por exemplo, tem que ser guardados em locais. Então, na letra A, tá? O calor aumenta a pressão dentro de todos os produtos de limpeza, desde que estejam com embalagens abertas. A letra B, o calor e o raio do sol podem alterar o volume dos produtos. Letra C, a quantidade de soluto dentro desses produtos pode alterar se a embalagem estiver fechada. Letra D, o calor e raios solares podem degradar o produto de limpeza, diminuindo a concentração do agente limpante. E letra E, o calor e raios do sol alteram a pressão e o número de mol dos produtos. Quando a gente vê essa frase aí, para manter o frasco fechado em local protegido do sol e do calor, o que vem à mente aí? Por que será? Qual que ficou o item mais completo lá? Letra D? Letra D, né? O calor e raios solares podem degradar o produto, para exatamente não degradar o produto, né? Diminuindo a concentração do agente limpante. Então, a ação do sol e do calor, principalmente, igual a gente falou de temperatura, ele degrada o produto. Não já fala aí, degradar o produto de limpeza, né? E degrada o medicamento e, né, transforma ele em outra coisa, diminui a capacidade dele, né? Normal dele. Né? Então, ali no caso aí,
Foi a letra D. Foi o mais completo aí. Então, lembre-se, geralmente, para conservação da qualidade do produto, tem que manter o frasco fechado no local protegido do sol e do calor para evitar que ele degrade o produto, né? Então, lembra disso aí. Ele degrada o produto e diminui a concentração dele. Tá? Então, 2 aí foi letra D. Então, geralmente, é uma pegadinha que fala quando fala alterar o volume, né? Não altera o volume, o volume não altera, tá tendo, principalmente se estiver fechado lá, né? Então, o volume é o mesmo, o mol é o mesmo, certo? Porque não tem como diminuir ou aumentar o volume. Você está num frasco fechado, por exemplo, né? Essa atividade 3 todo produto que a gente compra aí tem que ter uma composição, né? Explica, né? Então, no caso, eu dei um exemplo aí relacionado a um composto. A composição dele é o seguinte: tem hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, água e perfume. Hipoclorito de sódio é a água sanitária, né? É o componente principal da água sanitária. Então tem hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, água e perfume. Então o teor de cloro 2 a 2,5%. Aí perguntou o seguinte: qual é a alternativa correta? Então, o solvente é o hipoclorito de sódio. Toda essa questão 3 aí abarca aí a questão de solvente soluto, né? A ideia de solvente soluto. Assinale a alternativa correta. Letra A, o solvente é o hipoclorito de sódio. Letra B, água é o soluto universal. Letra C, o solvente é o perfume. Letra D, hipoclorito de sódio é um dos solutos. Ou letra E, o solvente é hidróxido de sódio, altamente corrosivo. Se alguém lembra aí, então deu vários componentes. Qual que acho que está mais coerente aí? Esse eu fico muito dúvida, mas eu pus D. D, né? Beleza. Quer ver? A letra A, o solvente e o hipoclorito de sódio. Para a gente saber qual é o solvente, tem que saber qual que tem a maior quantidade. Não deu para saber, não falou qual que tem a maior quantidade ali. Se é hipoclorito, se é água. Então a letra A não é. Letra B, a água é soluto universal. A gente sabe que a água é o solvente universal, né? A água é solvente universal. Ela dissolve uma infinidade de substâncias. Então B também não é. Letra C falou que o solvente é o perfume. Não dá para saber, não falou a quantidade que tinha de perfume, a quantidade que tinha de cloreto de sódio. Não, então não dá para saber qual que tem a maior quantidade para saber qual que é o solvente. Porque o solvente é o que tem a maior quantidade. Não falou. Então o solvente também não é o perfume. Na letra D, hipoclorito de sódio é um soluto. Sim. Como a gente comentou, a gente sabe que tem vários solutos lá o composto. Tem hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, água e perfume. Então, a princípio, todos são solutos. Não dá para saber que o hipoclorito é um dos tipos de solutos. Então, o D está correto aí. E a letra E, o solvente ou hidróxido de sódio? Não dá para saber, não falou a quantidade. Não dá para saber. Dá para saber que todos são solutos. Mas para saber o solvente, eles teriam que dar a quantidade. Tem tanto de água, tanto de perfume. Então, correto aí é a letra D, né? Então, numa solução, quando te der vários compostos, então, são solutos. Só se você souber a quantidade de cada um, que dá para saber qual é o solvente. Solvente é o que tem maior quantidade. Né? Então, hipoclorito é um dos solutos aí. Né? Então, na atividade 3 é a letra D. Geralmente, em boa parte dos compostos que tem água, geralmente a água que é o solvente, considerado solvente. Certo? Geralmente, quando tiver um tipo de composição e tem água, geralmente a água é o solvente. Tá? É um macete que tem aí para ser considerado. Também. Na atividade 4, isso aí é só um detalhezinho, tá falando que às vezes várias coisas do dia a dia a gente faz, a gente comenta, a gente às vezes fala assim, tá fazendo calor, mas na verdade o termo técnico, científico, não tá fazendo calor, é o grau de agitação das moléculas que está diferente, a temperatura que está diferente. Então às vezes, você pesa 80 quilos, não é peso, na verdade, assim, é massa, né? Então várias situações do dia a dia, às vezes a gente comenta alguma coisa, mas no sentido técnico, científico, não é totalmente, vamos dizer assim, correto. Né? Então, aí é a mesma coisa. Quando a pessoa vai num lugar, me dá uma água gasosa, por exemplo. Mas aí, está falando aí que um estudante foi à cantina de sua escola e pediu água gasosa. Então, o seu professor de química, que também estava no local, ao ouvir a frase, mostrou reprovação. Tipo assim, né?
Acho um pouco diferente. Explique o incômodo da professora no pedido do aluno. Então, água gasosa. O que poderia falar diferente, por exemplo, sem ser água gasosa, no caso? É questão de detalhe que a gente fala do cotidiano. É a mesma coisa, teoricamente, sim, água gasosa o cara vai entender o que é, né? Mas se fosse um olhar assim, técnico, científico, para falar, que a pessoa poderia falar, ao invés de falar água gasosa? Porque existe a água sólida, que é o gelo. A água líquida, né? Que a gente está acostumado com ela, e água gasosa seria vapor. Então, nesse pensamento científico aí, quando a pessoa está pedindo água gasosa, está pedindo água. Em evaporação? Seria evaporação. O Júlio perguntou se é para colocar o nome que você fala no chat de frequência chamada. Beleza. Tudo bem, acho que não precisa não, Júlio, porque geralmente a gente lê o chat e a gente sabe assim, quem está participando também, assim, quem está no chat lá, e a gente já conhece vocês também. Aí já considerar, se você quiser. Mas assim, eu tenho a listagem aqui, beleza, da aula. Só se você quiser mesmo, mas a gente sabe que tá, porque geralmente até o mesmo povo que está participando, né? Assim, o total de alunos aqui que a gente vê pelas chamadas e tudo mais, são quase praticamente os mesmos. Ok? Então já está registrado, beleza. Quem quiser, a pessoa vai e coloca o nome tudo. Mas aí é só se quiser. Tá ok? É você que sabe aí, mas a gente já sabe que você tá. Dá para saber direitinho quem tá aqui. Então, o Gabriel falou evaporação, né? Pois é, se pedisse água gasosa, seria como se fosse alguma coisa de evaporação, né? E na verdade, você não está querendo água gasosa, você não está querendo comprar água evaporada, não é? Então, na verdade, é só um detalhezinho, porque a pessoa fala água com gás, né? Assim, ter mais. Me dá uma água com gás? Aí sim, seria o termo técnico científico mais, vamos dizer assim, mais correto, certo? Mas é detalhe, né? Claro. É igual eu falei, vícios do dia a dia. Ah, você pesa 80 quilos. Na verdade, pela física, seria massa 80 quilos, que o peso tem que multiplicar pela gravidade, né? Cada de Newton. Então são detalhes. Ah, tá fazendo muito calor, igual eu falei. Calor, energia em trânsito. Calor seria troca de energia. Não é o caso de falar. É o grau de agitação das moléculas que está diferente. Está 20 graus, está 1 grau de agitação. 40 graus, a temperatura está mais, o grau de agitação está mais agitado. Então, a mesma coisa, você falar água gasosa, o vendedor vai entender, porém, assim, água com gás seria mais correto, vamos dizer assim. Tá? Então, é só esse detalhe aí, água com gás. Para terminar aqui, não quero tomar tempo de vocês, não, estou atividade 5 aqui. Então, na atividade 5 está englobando exatamente a questão do tipo de soluções, que é insaturada, saturada ou supersaturada. Então, tem 3 situações aí, A, B, C. Na solução A, está como se fosse uma solução supersaturada, né, que tem uma bolinha no fundo lá, né, um cristal no fundo. A solução B, ela está limpa lá, como se fosse uma solução saturada, né? E a solução C está supersaturada também, tem um monte de bolinha no fundo. Então, a primeira detalhe a saber aí é que a solução A, ela está supersaturada, porque tem um cristal no fundo. A B, ela está saturada. E o C está supersaturado. Aí está falando aí, se eu acrescentasse um único cristal de um sólido, vai adicionar nesses becquerels aí. E o que ia acontecer, né? Quais situações podem ser consideradas corretas aí? Ou qual das alternativas é correta? Pelo que eu estive olhando aí, no caso, qual das alternativas é correta, mas parece que tem até mais de uma. Né? Então está falando o seguinte, tem 3 situações, se você adicionar mais uma bolinha dessa aí, mais um cristal, o que ia acontecer? Então, na letra A situação B aconteceria caso a solução inicial fosse insaturada. Então, a gente sabe que a solução B é saturada. Se eu coloquei o cristal, ele vai exatamente virar saturado. Então, a letra A está correta por isso. Porque se a solução inicial fosse insaturada, quando eu adicionar esse cristal aí, vai virar saturado. Então, a letra A está correta, né? Porque quando eu adicionar o cristal no B aí, né, vai virar uma solução saturada. E o que vem antes de saturada? Insaturada, por isso que está correto. Na letra B, a situação B aconteceria caso a solução inicial fosse saturada. Se a solução inicial fosse saturada, se eu adicionasse um cristal, ela ia virar supersaturada. Por isso que o B está errado, né? Ela já está saturada. Se eu adicionar um cristal, vai virar supersaturada. Então a B não pode ser considerada.
Na letra C, a situação A ocorreria caso a solução inicial fosse saturada. Aí sim, se ela fosse saturada, quando adicionasse o cristal, vai virar aí, ó, supersaturada, igual está na letra A, né? Porque a A está supersaturada. Então C também está correto. Porque então a situação A ocorreria caso a solução inicial fosse saturada. Sim, se ela fosse saturada, quando adicionasse um cristal, igual está pedindo no exercício aí, ela ia virar, né? Igual está a solução A aí, que é supersaturada. O D, ocorreria o demonstrado em C caso a solução inicial estivesse supersaturada. Nesse caso aí, também o quê? Poderíamos considerar, né? Que ela já está supersaturada. Então, se ela está falando assim, ocorreria o demonstrado em C caso a solução inicial estivesse supersaturada. Né? Ela está supersaturada, vai adicionar mais um cristal, vai continuar. Então, está correto também. E o letra E, caso a solução inicial estivesse insaturada, poderíamos observar a situação A após a adição do cristal. Então, se ela estivesse insaturada, ela ia virar o quê? Saturada, que é logo depois. Então, por isso que a E não pode ser considerada. Tá? Então, essa aí abrangeu o insaturado, saturado e supersaturado. Tá? Então, poderia considerar aí A, C e D, essa atividade 5 aí. O pessoal saber que tem um limite de saturação de cada substância em outra. Igual eu falei, 36 gramas do sal para 100 gramas de água. Então, tudo que fosse abaixo de 36 gramas do sal seria insaturada. 36 gramas seria saturada. E acima de 36 gramas seria supersaturada. Só para saber esses termos aí. Então, basicamente, foi essa parte aí. Então, o que você tem que saber é isso aí. Soluções são as misturas homogêneas. Na solução tem o solvente e o soluto. O solvente tem maior quantidade, o soluto tem menor quantidade. As soluções se classificam em insaturadas, saturadas e supersaturadas, né? Ou saturada de corpo de fundo, você pode falar também. E basicamente foi isso aí, né? Os tipos de soluções, que é insaturada, saturada, supersaturadas. A solução é composta de solvente e soluto. E solução é tudo que solubiliza, né? Água e açúcar, água e sal. Água, sal e açúcar, que é o solo. Que podemos chamar de solução aí. O que não solubiliza não é solução. Certo aí? Já passou do tempo aí, não quero tomar mais tempo seus, não. Então, até amanhã, se Deus quiser aí. Aí a gente continua fechando esse assunto de soluções aí. Falou, Beleza? pessoal. Bom dia e até amanhã. Valeu. Obrigado aí, gente. Fique com Deus aí. Um abraço para vocês e parabéns para todos nós aí. Dia do estudante aí. Obrigada, Ok? professor. Tchau, tchau. Fique com Deus aí, viu? Um abraço para vocês aí. Até amanhã, se Deus quiser.